Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar sobre pastores reais e os seus BOs que a gente não conta normalmente por aí. Hoje nós estamos aqui reunidos com o pastor Vande e com o pastor Maicon para a gente compartilhar. 3 pastores aqui, eu tenho certeza que vai ser uma noite bem divertida. Eu não espero nada menos dessa noite. Pessoal, boa noite, uma honra, um prazer receber vocês aqui. Pastor Vande eu já encontrei nos Legendários, na Forja, na Montanha. O pastor Maicon já esteve conosco aqui e a gente já foi à sua igreja, então um prazer recebê-los aqui. Prazer é todo nosso, uma honra estar aqui nessa cidade maravilhosa, junto com o pastor Maicon aí, conhecendo, né? E mais um irmão na fé, na batalha. Pastor David aí, já somos irmão, né? Forjados. Com certeza, forjados, rapaz, forjados. Que isso. É a cidade da Fru, que eu sempre digo pra ele, né? Fica muito fácil. Fica o merchan aqui. Refri, né? Fru, que nos patrocina. Obrigado. Apóstolo, chamar o apóstolo aí pra Chama. Para mim também é uma honra, pastor, estar aqui. Amém. Obrigado pelo convite e fazer agora mais uma amizade, né? E pastor tem que ter amizade, né? Tem. É necessário isso, né? Tem. Então, é muito bom ter um tempo de mesa assim. Eu acho que vai ser incrível aqui essa noite. Eu não espero nada menos. Pastor, eu acho que eu já vou começar com algo que nem tá aqui, porque eu tenho um jogo rápido para fazer com vocês. Vou começar pelo Maicon. Então, Maicon, já toma aquela água, o café, já se prepara, que já vai ser contigo. Mas vou dar espaço para cada um de vocês falar uns 30 segundos a respeito da ideia. Eu acredito que talvez vocês já perceberam isso, mas a nossa geração é uma geração que ela não gosta, talvez diferente da passada, de andar sozinho. A gente já está nessa ideia de andar em grupo. Como é que vocês têm enxergado essa ideia? Isso também faz parte da realidade de vocês? Ainda não chegou? Como é que vocês sentem isso? Para mim, eu sempre... A unidade, né? Eu sempre vi como uma prioridade no ministério. E, portanto, na nossa cidade, a gente sempre tentou se mover pela unidade. Não somente pelo conselho ali, mas também com a juventude. A gente vê que a juventude depois ali... Os adolescentes, que é os teens ali que a gente tem, né? Uma galerinha bem novinha. Que é muito forte, por sinal. Muito forte. Eu vejo uma igreja que já é de agora, que ela está crescendo bastante. Eles já gostam desse movimento. Inclusive o intervalo bíblico, né? Que está acontecendo hoje nas escolas. É um movimento deles que parte deles da unidade. Um leva uma Bíblia, outro leva um violão. E são de diferentes igrejas e eles estão juntos. Que legal, eles fazem esse movimento bíblico nas escolas, tipo um evangelismo, assim, um pequeno grupo. Isso, como se fosse um pequeno grupo, mas em unidade. Que legal. E isso é o bacana, né? Que a gente vê uma igreja que começou, acho que a nossa geração começou com essa movimentação, assim, de unidade, ser um pouco mais extravado nisso, né? Que legal. E agora eu vejo que eles estão, assim, para um outro nível que de repente nós não acessamos, não tínhamos, e eles estão começando lá na escola, e a gente vê que isso vai refletir depois na igreja, né? Que legal, e vai ser bênção. Vande, o que tu acha disso? Esse mover de escola, a igreja da escola, eu sou de Porto Alegre, tinha aquela guerra agora lá, né? Sim. Da Faculdade Federal do nosso estado. Sim, a gente sabe bem como é que foi. E foi uma batalha, e aí agora um vereador se levantou, o pastor, né? O pastor Hamilton. Mesmo? Ele é vereador na cidade, ele se levantou e criou um projeto de lei para instituir o intervalo bíblico. Legal. Porque aí agora, com leis, não podem proibir. Verdade. Nem escola particular, nem escola pública, né? Mas ainda tenta, né? Sim. Mas isso é uma das importâncias de nós termos cristão em todas as áreas da sociedade, porque só existe trevas e corrupção e desafio onde não tem luz, né? Sabe que eu acho que esse é um dos maiores erros da igreja? Eu falei muito. No passado, a gente já é da antiga aqui, né? No passado, a gente falava mal de política. Sim. A gente digo no modo geral, né? Não, porque política e fé não se misturam. E com isso as trevas tomaram o lugar que era nosso. E a gente acabou perdendo. Hoje pessoas que não têm os princípios bíblicos decidem a nossa vida. É verdade. Eles tiveram tempo, né, para trabalhar em cima disso. E a igreja perdeu o espaço, que deveria estar ali Temos que correr atrás agora. Junto. Agora é preparar essa geração para eles entrarem nesses ambientes. Né? É o que eu vejo. E uma das coisas que não é só na área da política. A gente vê isso na comunicação, a gente vê isso nas artes, a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso em roupa, em tendência, a gente vê isso em viral de TikTok ou Instagram. Né? Então é de fato, talvez essa unidade que a gente está vendo em adolescentes hoje, porque geração Z ela tem 2 desejos muito grandes. Né? O primeiro delas é ser dono do próprio negócio. O segundo deles, que mais desponta também nas estatísticas, é querer mudar o mundo. Então às vezes a gente acha que eles não querem nada com nada, né? Normalmente uma geração, ela menospreza a próxima. Isso é uma coisa bonita. Vamos pro jogo rápido então, pastor Maicon. Preparado então, vamos lá. Primeira pergunta, são 15 perguntas, as mesmas, pastor Vande, então já meio que prepara teu coração aí, Vande. Pega a cola aqui já. Já pega a cola, já vem preparado, vamos lá. Pastor Maicon, culto de domingo, planejado ou improvisado? Planejado. Planejado. Melhor momento da semana, segunda ou domingo de culto?
coração foi partido, né? Mas a segunda-feira é maravilhosa. A segunda-feira é uma benção com a família, tá certo. Tema de pregação favorito? Fé. Fé. Legal, legal. Gostei disso. Vamos desenvolver isso depois. Uma palavra que descreve para você ser pastor. Cuidado. Cuidado. Prefere aconselhar casais ou adolescentes? Adolescentes. Adolescentes. Algum motivo especial? Vou abrir um espaço aqui para isso agora. Não, pior que não. É? Algo Mas do coração algo dentro. do coração, algo tenho com essa geração aí. Amém. Hora que Deus fala mais contigo, de manhã ou de madrugada? Amanhã. De manhã. De manhã é uma benção. É maravilhoso. Louvor favorito no momento, tem algum? Padecer por ti. Amém. Vou procurar esse aí depois lá, não tá no meu negócio. Herói bíblico do Antigo Testamento. É vários, né? É difícil, né? Mas... Pedir para um pastor é igual pedir filho, né? É igual pedir filho. Mas vamos botar aí, eu gosto muito de Abraão. Abraão. Herói bíblico do Novo Testamento. Vou tirar Jesus da jogada, porque senão não seria tem injusto. como. Seria Paulo. injusto. Paulo. Sabia que Paulo ia ganhar. Melhor função do ministério, pregar para as pessoas ou cuidar das pessoas? Cuidar. Eu imaginei pela resposta já. Pior perrengue, Ministério do Som ou Ministério da Mídia? Aí é complicado, hein? Mas vamos pro do som. Beleza. Festa jovem. Eu sei que tu lida muito com jovens e adolescentes. É uma bênção ou, brincadeiras à parte, uma bomba relógio? Não, é bom demais. É bênção, É bênção. Casamento pra celebrar. Fazer casamento é fácil ou é muito difícil? É fácil. Eu gosto muito. A celebração é fácil. Eu amo demais, é. E o aconselhamento depois também tão prazeroso Daí a gente deixa pra outro pastor do ministério lá. Amém. Estilo de humor. Pregação expositiva ou pregação arrebentativa? Eu gosto muito da arrebentativa. Eu acho que tem muito pastor que gosta. Aqui eu sou conhecido como pastor Tiranossauro Rex. Muita brabeza, né? Um medo pastoral em 2 palavras. Uma ou medo. 2? Em 2 palavras. É desafiador. É desafiador. É. Mas um medo que eu tenho é perder a fé, né? Eu vejo sempre olhando tanto para nós como vigiar também e também sobre os próprios irmãos, quando a gente vê que aquela ovelha está se afastando. Então, perder a fé, eu acho que é um medo que todo pastor tem, porque tu vê a pessoa às vezes indo embora, né? Porque ela não desenvolveu aquilo que deveria ter sido desenvolvido. Sabe, Michael, que isso é uma realidade muito forte. Eu tive agora no Supra-Sumo com o Theo, e ele sempre traz pregadores de fora, né? Ele trouxe um americano que ele disse que, ao sofrer muitas dores, ele disse, eu não abandonei a fé, mas eu já não brigava com o diabo com a tamanha força quanto antes. Forte, hein? Ele disse, então, assim, não... Ele disse, ameaçaram meu filho de morte, tentaram nos matar, ele, né, foi perseguido, mandaram cartas, ele disse na época que haviam cartas, né, para 1.600 membros da igreja falando mal dele. Então ele disse, eu perdi o espaço que eu tinha, e ele disse, um dos desafios é não deixe de lutar. Às vezes a gente não perde a família. Ele disse, não deixe de lutar com o diabo com todas as unhas e dentes. Isso que você falou, interessante demais, bom demais, benção. Acho que é uma coisa que todo pastor leva, né? Escutei o Iago Martins falando essa semana assim, ele disse, os melhores pastores que eu conheço são aqueles que pensam sobre isso. Cara, e se eu perder minha fé? Eu não quero perder minha fé, né? Não é os que talvez se acham tão incríveis, mas os que repensam, né, sobre a vida. Sim. Bom, vamos lá então. Preparado, Vande? Agora sim. Agora ele Bola. tá preparado. Olha que beleza. Vamos Só que lá. a última não tem como ser em 2 palavras. Tudo bem. Não, eu sabia difícil, disso. né? Não tem Pastor sente isso, por isso que eu já deixei aberto ali. Vamos lá. Culto de domingo, planejado ou improvisado? Não tem resposta errada. Planejado. Planejado. Olha que bonito, cara. Bom ter esse pessoal aqui, viu? Pessoal de casa, bom ter esses pastores planejados aqui. Melhor momento da semana, segunda ou domingo? Domingo. Domingo no culto. Vou te dizer que meu coração fica dividido, viu? Também, Cara, não mas tem quando ele resposta falou errada. segundo, não posso falar segundo também. É fica verdade. chato, né? Senão pega o clube dos pastores, a máfia dos pastores nos pega, né, na saída. Tema de pregação favorito. O que você mais gosta de pregar? Posicionamento. Posicionamento. A palavra do século XXI. Glória a Deus. Prefere aconselhar casais ou adolescentes? Hoje casais, no passado adolescente, mas eu... E logo idosos, então. Quando a vida é a próxima, entendi. A fase do momento. Hoje é casais. Hora que Deus mais fala contigo. De manhã ou de madrugada? Madrugada. Madrugada. Tô sentindo um cheiro de monte aqui. Louvor favorito no momento? Se vocês conhecerem, eu pago um café depois. Tá bom. Sérgio Lopes, a melhor escolha.
Vou ficar tipo se eu puxasse um Marcos Almeida aqui, eu acho. Mas eu vou. Mas É vai bom, voltar um pouco mais acabei de antigo. descobrir. Isso é o bom das mesas, que a gente descobre coisas que a gente não sabe. Herói bíblico do Antigo Testamento. Josué. Josué, legal, batalha. Sabe o que eu gosto de Josué? Pelas indicações de Deus pra ele, sempre essa questão do cara, não tenha medo. Cara, seja forte e corajoso. Era um cara que enfrentava os medos, cara. Isso Josué eu me foi- identifico muito Josué com foi o ele. primeiro versículo bíblico que eu li. É mesmo? Josué 3:5. E aí disso... Ali que eu me Puxa converti. vida, cara. Que legal, bacana. Vamos lá então. Herói bíblico do Novo Testamento. Vou dificultar o jogo sem Jesus e Paulo. Mas daí... Tiago. Opa, algum motivo especial? Substitui Jesus, né? Show de bola, muito bom. Vamos lá então. Melhor função no ministério: pregar ou cuidar? Essa é bem dividida, tá? Mas É cuidar. dividida. Pastor Cuidar. tem que cuidar de ovelha, né? Tem que, né? A gente ama pregar, A gente ama. mas cuidar é... Igreja não se mantém só com pregação, né? Isso. Acho que isso é uma coisa, até dá pra desenvolver isso depois. Pior perrengue: Ministério do Som ou Ministério da Mídia? A mídia complica às vezes, cara. Mas o som é o som. Sem som não tem culto. É verdade, cara, é verdade. Sem som não tem Os culto. midianitas passam, né? Mas Passa. Eles Passa. passam trabalho também. Eu vi um vídeo lá que eles passam trabalho. Passa o trabalho. Os seus passam trabalho, porque tu tem um feed harmônico, cara. Cara, é só aquilo ali. Eu acho que em 2026 eu vou tentar comprar o passe dos Que teus isso? mídia lá pra eles fazer o meu feed. Melhor festa jovem: bênção ou uma bomba relógio? Bênção. Bênção, Festa é bênção. Casamento para celebrar: é uma coisa fácil ou é difícil? Eu acho difícil. É? O coração não tá focado na palavra. É mais fácil pregar em velório do que em casamento. É verdade, meu ponto de cara. vista. É verdade. O pessoal Eu tá nunca meio disperso, Eu assim, nunca sabe? tinha pensado por esse lado, cara. É verdade, é verdade. A gente gosta, mas o público ele não quer escutar nada além de... Hoje vai Eles ser um querem a dia festa, muito eles legal. querem a festa. Eles querem a festa. Estilo de humor: pregação expositiva ou pregação arrebentativa? Arrebentativo. Arrebentativa é É. bom, né, cara? Geração nova aí, né? É verdade, geração nova. Eu acho que a gente, essa questão de ganhar alma, não tem como a gente não quebrar o pau de vez em quando, cara. Tem que quebrar o vaso, né? Tem que quebrar o vaso. O povo ama um pecado e a gente ama ser personal trainer de crente, cara. Não vai pecar confortavelmente. Por fim, um medo pastoral em muitas palavras. Vamos lá, já que eu fiz com o gostei. Mike, vai lá. Vai lá. Cara, a fé com certeza entra nessa situação, mas eu tenho um medo muito grande de ser incoerente. Incoerente. De estar pregando uma coisa e não ver aquilo que eu tô pregando. Interessante. E aí, quando chegar na glória, o cajado vai ser pesado, né? Aí daqueles que pregam a palavra vão ser muito mais cobrados. Exatamente. Então, se eu não... Eu acho que esse é o meu maior medo, se eu não ser coerente com aquilo que eu tô falando. Eu acho que isso é uma das coisas que o grande grupo da igreja às vezes não se dá conta. Que, por exemplo, a gente conhece a escritura, a gente conhece a palavra, e a gente sabe que tem gente que morreu por muito menos, né? Tipo Ananias e Safira, alguma coisa nesse sentido, assim, da cobrança. E quando a Bíblia fala até, é uma coisa que às vezes até se desloca longe da igreja em função dos escândalos que aconteceram no passado, que é a questão da honra. A gente vive trazendo isso de volta e muita gente critica o honrar o pastor, mas a Bíblia diz, olha, traz uma dupla honra para esse povo, porque eles vão ser cobrados diferentes. Né? Então essa questão assim, muito diferente, o né? povo acha que você está pregando no palco e não, ele está lá dando lição de moral, criticando a minha vida, pegando no meu pé. Rapaz, a gente sabe o quanto Deus ele tem um peso com aquilo. Visão de vocês, Sim. Mike? Eu acho que quando fala, principalmente da mensagem que a gente está ministrando, eu entendo assim, né? Ela passa primeiro por mim, né? Verdade. Então ela passa por mim, então... Hoje lá na igreja, assim, eu acho que eu comunico muito isso, né? Ó, essa mensagem, ela primeiro me atropelou. E hoje eu só vim comunicar o que Deus fez primeiro em mim, depois vai pegar os irmãos embaixo ali, né? Porque não é essa lição de moral, né? A gente sabe muito bem, mas é exatamente isso. O novinho tá chegando ali, às vezes ele tem que mexer no orgulho dele, né? Tem que quebrar aquele vaso, então ele fica naquele lance. Esse cara aí é um cara novo, ainda mais eu que sou novo, né? Eu sou novo, bem novinho. Ele acha, essa pessoa nova na igreja, ele acha que é um ataque com ele, é pessoal. Isso, é pessoal. A palavra tá indo... Esse cara tá pregando pra mim. Se faz sentido pra Quem ele... contou minha vida pra ele? Aí piorou. Pior, quem nunca passou por isso? Eu tive um caso de um cara que ele veio no culto e aí eu fui puxar a história da minha vida. Eu disse, olha, meu avô abandonou minha avó. O cara ficou enfurecido. Ele disse, minha esposa contou pro pastor, foi lá, ele veio dar uma facada em mim. Nunca mais voltou indignado, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele fala que as pessoas nem imaginam. Ela me contou isso depois. Ela disse, olha, ele não fazia ideia, você tocou num ponto sensível. Vande, como é que é isso pra ti, essa questão? Ir, temor, pregar, tocar, falar? Eu acho que o dia que a gente não subir no altar com tremor e temor pra pregar, o Espírito Santo não tá mais agindo. É complicado, né? No meu ponto de vista, as palavras mais
que mais alcançaram o coração das pessoas que eu ministrei foram aquelas que Deus estava aumentando no meu coração. Por mais que tu prepare a palavra, quando tu sobe no altar, a tua preparação depende do Espírito Santo. Né? Então, eu acho que aquelas pregações onde Deus estava falando comigo, tratando na minha vida, foram as que mais alcançaram as pessoas, porque ali tu tira toda a vontade humana. Ali tu quebra aquilo que é teu. Não tem mais nada do homem ali, sim Deus começando a falar. Já teve pregação que a gente faz da nossa cabeça e às vezes falta um pouco de... Verdade. A gente quer fazer aquele negócio pra impactar e só fica, né? Trazer resultado. Mas quando Deus tá falando, quando Deus tá tocando na ferida, quando Deus tá machucando, aí parece que flui. Tem um livro, Vande, que se chama Comunicação que Transforma. Ele fala muito sobre 7 passos pra gente comunicar muito bem, né? Eu lembro que eu tinha um mentor que ele disse assim, ninguém prega na minha igreja sem ter lido esse livro. E aí eu fui atrás, e aí foi difícil de encontrar. Consegui, comprei. Eu lembro que agora tu trouxe um ponto muito importante. Ele disse que o 7º ponto para um comunicador causar esse impacto de fato das pessoas se identificarem é ele sentir o peso daquilo que ele está falando. Ele falou, então, assim, é uma coisa quando eu falo de uma coisa que eu li e de outra que eu vivi, né? O fardo do comunicador, aquilo que ele já viveu. Aí ele dava o exemplo, as pessoas que têm medo de palco, ele fazia perguntas, me conta uma história, pra que praia tu foi? O que tu comeu? Aí a pessoa conta, ele diz, onde estão as tuas anotações? Ela diz, eu não trouxe nenhuma. Ele disse, está internalizado, é o teu fardo. Tu viveu aquilo, por isso que tu fala com naturalidade, né? É interessante essa questão, tudo aquilo que a gente tem de internalizado em nós é tocante porque a gente viveu, né? Lembrou agora, lembrei de Jonathan Edwards, né? Pecadores no mundo de Deus irado. Como quando ele cria essa pregação, ele tá com esse medo também. É verdade. O medo de não estar levando uma palavra que vai transformar a vida de pessoas. E quando ele leva aquela palavra, né, para quem tá assistindo, as pessoas ficavam com tanto medo de ir pro inferno que subiam em cima dos bancos. Com medo de encostar no chão e ir pro inferno. É verdade. Como essa mensagem é forte. Sim. Porque aquilo sai do homem e começa a vir de Deus. Claro que ele ficou semanas jejuando por uma pregação, por uma mensagem, né? É verdade. Às vezes... Vamos lá então para as nossas perguntas de hoje, para abrir a noite, né, para ambos. Qual foi o primeiro perrengue pastoral que vocês passaram? Eu sei que assim, a mente ela abre 1000 caixas, a gente abre a caixa que a gente tem medo do processo, aqui a gente tem medo que daqui a pouco a pessoa lá na igreja vai desconfiar que é ela, né? Então tá tudo certo, qualquer coisa que você troca o nome do Lucas pro João e da Maria pro Alberto, né? Mas qual foi o primeiro perrengue? Vou começar com o Michael. Primeiro perrengue pastoral que vocês passaram e só depois vocês perceberam assim, pô, vou dar risada disso agora, né? Mas assim, na hora talvez deu até vontade de chorar. Michael, tem alguma história que te vem à mente, assim, algum desafio que você passou? São várias, né? Mas uma delas, assim, que pra mim mexeu muito na época, a gente iniciou a igreja na sala da nossa casa, né? Legal. Então a nossa ideia era ir, embora a gente saiu de uma igreja que teve um envolvimento lá, né, pastoral do pastor com pecado e tal. E a gente saiu da igreja, a nossa ideia era ir para Itajaí, lá pro Luiz Hermínio, a gente já caminhava lá nos cafés, né, do Mevan. E daí quando a gente foi para um retiro, e quando a gente chegou no retiro, a gente estava tudo planejado para ir embora. Quando a gente chegou lá no retiro, a gente recebeu uma palavra do pastor Juscelio, né, que a palavra dele foi, volta para tua terra, que Deus quer fazer algo lá e tal. Amém. E a gente, tem uma palavra, né? Então, se Deus quer fazer algo, ele vai estabelecer. E a igreja nasceu na sala da nossa casa. Eu, a pastora e as crianças, assim, e alguns que começaram a chegar e o negócio foi, e decolou. A igreja perfeita, né? A igreja nasceu ali. E depois de um tempo, quando já estava a sala lotada, a gente foi para um prédio. E quando a gente chegou nesse prédio, aí começaram a chegar outras pessoas. E daí eu me lembro de um dia, de uma situação à tarde, que um irmão chegou assim pra mim, pastor, eu preciso tomar um café contigo, preciso mostrar algo. Eu falei assim, bom, vamos ver o que é, né, esse algo, né? Ele chegou, ele mostrou um grupo que tinham montado pra fechar a igreja. Grupo de WhatsApp. Não. Isso é mentira. Isso é mentira, Michael. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu não acreditei, Eu achava que eu tinha problema até hoje. Agora eu descobri que eu não tenho problema nenhum, Michael. Não. Vamos dar uns pêsames aqui e encerrar o podcast. O pastor Michael, ele acabou. Ele acabou aqui, ó. Tela azul. Fecha. Matheus, pode fechar. Cara, foi muito louco, assim. Porque eu fiquei pasmo na época. Eu falei, cara, eu não acredito que tá acontecendo isso, né? Sim. E daí, assim, uma das mensagens era assim, na época, uma situação de um irmão, hoje, graças a Deus, ninguém tá mais na igreja, que tá ali, sim, não sei onde foram parar. Não, e faz sentido, né? Não estava na mesma visão. Cara, eles botaram assim, é só nós não dizimar que a gente fecha a igreja. Uau! Então, os irmãos tinham uma estratégia ainda, né? Nossa, que demoníaco, cara. Estavam preparados. Nossa. E essa aí foi algo assim que hoje a gente dá risada disso, né? De algo que não prevaleceu, mas
é algo que, assim, cara, uma situação que é... Cara, fora da curva, assim, É fora da quem te vê pregando, ou quem vê um crescimento, ou quem vê, por exemplo, você fazendo eventos, chamando pessoas, se envolvendo, vendo os jovens, ele não faz ideia de como é que a gente se sente em dias como esse. Tipo, cara, abre aqui o grupo de WhatsApp, vamos fazer assim, tá todo mundo contra a gente. Tem um livro que ele fala muito sobre essa questão do crescimento da igreja, quando é como, por exemplo, na vida de vocês, né, você é a pastora, na questão de receber um chamado de Deus. Ele fala, ou você cria algumas regras de, olha, a gente precisa viver em comunidade, o culto é às 8, é às 9, né? Em outras palavras, você controla uma igreja, ou ela cresce. Isso. Porque o evangelho, o Gustavo Paiva fala muito isso, ele é um pedaço de bife suculento que todo mundo gostaria de jantar. Ele diz, mas às vezes a gente apresenta Jesus igual um pedaço de osso, e aí o povo não quer. Então, vocês fizeram um bom trabalho apresentando Jesus. Obrigado. Mas que benção. Sabe uma coisa que me chamou a atenção aqui, Michael, que não está nem no meu script, é a questão de, se a gente não dizimar, a igreja fecha. Eles acharam que eles tinham o controle sobre Deus colocando dinheiro naquele lugar, né? E tipo, mamon total, Deus do dinheiro. É incrível como Deus não dependia daquilo para fazer vocês avançarem. E Deus permitiu que a gente, né, permanecesse em pé, assim, e a gente foi bênção de Deus, assim, que... Mas, foi muito difícil na época, assim, foi... Tu leva um baque, né? Tu fica frustrado também, pensa, porque na época, quando a gente foi pro prédio, nós ofertamos o nosso carro para comprar o som da igreja. Então a gente andou 2 anos a pé ainda depois. Andando de Uber, deu pandemia. Eu tenho 3 crianças, daí era 2 Uber. Foi uma luta. Ninguém imagina como é que é. Não, eu quero ir com o fulano, quero ir com o pai hoje, quero ir com a mãe. Essa parte da história ninguém pega. Cara, essa parte não. Louco demais. E normalmente a gente também não conta muito essa parte, porque isso parece autopromoção. Né? Exato. Mas quando a gente vê os avanços de Deus, ele estava lá. Quando você pegou 2 Uber, ele estava lá. Quando você viu o grupo, ele estava lá em todos os momentos. Foi bênção. Mas hoje dá para dar risada. Hoje dá. Hoje, depois que passa tudo, dá para dar risada, para dizer. É mais ou menos como os Salmos, né? Deus dá risada dos orgulhosos. Então, naquela hora, Deus estava te aplaudindo e rindo desse povo todo. Que benção. Vamos lá, Wandy. Eu quero saber alguma... Eu sei que você não vai chegar nesse nível. Não adianta. Não tem como, assim. Depois disso, eu vou convocar um jejum, né? Não, convoca. Convoca pelo passado do pastor Michael. Pra Deus. Que Deus fez na vida dele. Qual foi o primeiro perrengue pastoral que você passou, assim, só depois você percebeu que era engraçado, mas talvez na hora deu vontade de chorar, sabe? Bom, eu tenho um que até hoje eu não sei se é engraçado, né? Tudo bem. Mas a gente passou por alguns perrengues já aí, muitas vitórias também, mas eu acho que um dos momentos que mais me marcou foi quando nós fomos enviados para substituir um casal de líderes numa igreja que fizeram besteira e saíram da igreja. E a igreja estruturadinha, a igreja bonitinha. Show de bola. Não vou dizer cidade, que senão vai dar problema depois, Sim, né? Tudo bem. Aí chegamos lá no discipulado, primeiro discipulado, chamei a liderança da igreja. Show. Rapaz, o pessoal não olhava na minha cara, como se eu fosse responsável por o líder, né, era missionário, aquele cara... Por ter mandado ele embora. Eu tirei o... Aí eu falei assim, gente, isso aqui não é um velório, isso aqui é um discipulado de uma igreja. Pra quebrar aquilo lá foi meses. É mesmo? Meses. O pessoal olhava pra gente, não sei porque não saiu da igreja, acho que porque era muito teimoso, era um pessoal meio teimoso. Sim. Porque assim, eles não olhavam na nossa cara, não nos cumprimentavam. E você fazendo toda a estruturação de igreja. A igreja não pode fechar, suporte. né? Mas a liderança da igreja tinha como... Aí um dia eu falei, gente, isso aqui não é um velório. Eu não tirei o líder de vocês aqui, eu não tirei os missionários que estavam aqui. Eles saíram, eles abandonaram a missão. Eu tentei o máximo possível não expor, mas deixa num ponto que não dá mais. Sim. E a igreja não depende de vocês. Ou vocês estão comigo, estão com a minha esposa, estão com a missão, ou então, querido... Dê licença, Deus tá mandando outros. E Deus mandou outros. Deus tirou e mandou outros. Eu acho que eram os mesmos irmãos que saíram da tua igreja e foram pra igreja dele. Eu não duvido de nada. A gente tem que conferir isso. Eu acho que não te mostraram no grupo de WhatsApp. Não, vamos fechar a igreja com o pastor Wandy. É que tinha alguém que gostava muito do Michael. Eu acho que sim. Wandy, sabe, isso que você falou, eu consegui muito ver a palavra que tu falou. Eu gosto de pregar sobre posicionamento. Eu vi ali essa questão do posicionamento que você teve com ele. Gente, isso aqui não é um velório. E se você não tá nessa visão da igreja, né, procura a tua visão. Porque querendo ou não, você está atrasando o projeto aqui. Eu acredito que quando pastores eles se posicionam dessa maneira, soa rude, soa grosseiro, né? Mas não existe, eu acredito, que uma visão, às vezes, das pessoas de entender que a gente só tem uma vida, a gente só tem um tempo, e nesse pouco tempo para a gente avançar o que é de Deus, a gente não pode perder tempo com isso. Não tem como. Não existe tempo para perder. Não tem tempo para perder. Tu já está doando o melhor do teu amor, da tua empatia.
Tu tem, como é que é assim, no Dunamis eles falam muito isso, tu tem o tempo de uma vida para criar um tijolo reto, para os teus filhos conseguir construir outro tijolo em cima. Então, a gente pastoralmente tem essa visão de cima da montanha, vendo ovelha, né, diretamente. Gente, segunda pergunta pro Vande. Vande, tu anda com Deus há 20 anos, correto? Vai fazer 21 Vai fazer agora. 21, viu? Assim, como ele é Dia apegado 8 no agora. número. Dia Dia 8. Então, não tô tão longe disso, viu? Parabéns. Mas depois de uma hora eu conto o motivo porque esse número é tão importante pra mim. Tá bom. Não é só por questão de tempo, não é por isso. Entendi. Mas porque é importante. Muito. Qual foi o dia em que você percebeu, ok, não dá mais pra fugir assim, eu vou ter que pregar mesmo, eu vou ter que me envolver com Cristo? Qual foi o dia assim que virou essa chave? Então, foi um dia que um pastor pregou uma peça em mim. Pregou uma peça? Sim. A gente legal. foi fazer um evangelismo num bairro, na cidade de Portão, lá no Vale dos Sinos. Chegamos na escola, assim, o evangelismo tinha umas 25 pessoas. E esse pastor, um pastor antigo já, sabe? Daquelas gravatas que tem 2 palmos de largura e tal. Grossa. Ele chegou e falou assim: hoje eu não vou pregar, tu vai pregar. E eu tinha menos de um ano de convertido. Eu disse, não. Sim, tu vai pregar o evangelho. Isso era tão comum antigamente, cara. E aí? Depois disso, eu nunca mais fiquei sem nenhuma pregação pronta, né? Já tava preparado com o esboço. Mas nunca tinha falado. Eu falava mais rápido do que eu falo hoje. Uau. Meio gago. É assim, ó. Tem um pastor que fala que se as pessoas entenderem 30% do que eu falo, elas vão pro céu direto. Já tá ótimo. Direto. Pastor Renato, meu amigo. Mas enfim, aquele dia eu disse, meu Deus, é tão bom pregar o evangelho. Porque eu tremi, eu acho que eu preguei a palavra em 2 minutos. Olha só, já foi o Mas eu disse, sucesso. é tão bom quando tu vê alguém recebendo de Deus através da tua vida. Então, Você viu que aqueles 2 minutos fez diferença, então. Aquele pastor mudou minha vida, entendeu? Ele tinha vários defeitos, depois ele acabou... Ele saiu da igreja e tal, mas Sim. ele fez algo que mudou minha vida. Que legal. Entendeu? Que legal. Marcou minha vida. Depois daquilo eu percebi, se eu não pregar, aí fui pra palavra, né? Se eu não pregar, as pedras vão pregar. Se eu não clamar, as pedras vão clamar. Se eu não fizer, Deus não precisa de mim. É verdade. Deus usa outro. É verdade. Mas se eu posso estar aqui para ser usado, então por que eu vou deixar passar a minha vez ou deixar de ser usado por Deus, né? É verdade. Isso aqui é uma... Eu vou aproveitar até para falar com o pessoal de casa. Isso aqui é uma inspiração, gente, que antigamente o meu falecido pai era que chegava do lado assim e dizia, hoje você prega. Então se você não tinha mensagem, você estava perdido. Eu passei isso quando eu era criança, né? Então é uma coisa que já vinha culturalmente. Mas eu vejo, Vande, principalmente que isso foi o que inspirou, por exemplo, você talvez o chamado pastoral. Mas era uma coisa que eu não estava preparado para fazer, eu não achava que eu tinha talento para fazer, mas alguém viu uma coisa em mim que eu não tinha visto. Isso me lembrou muito a mensagem de um tempo atrás, de que quando Jesus olhou para aqueles pescadores jogando rede, ele já estava vendo os discípulos que iam seguir depois que ele tivesse ido embora. Isso me inspira muito, sabe? Da gente ter essa visão pastoral que enxerga o futuro de alguém que hoje só está jogando rede, né? Eles pregando, quando ele já não estava aqui. Ele estava olhando para aqueles pescadores já vendo o futuro. Eu acho que isso é uma coisa bonita pastoralmente. Não sei se foi assim que aquele pastor viu, né? Mas Deus viu dessa maneira, pastor, né, né? Vande? Vamos crer. Vamos crer. Michael, no início do pastoreio, qual casamento ou culto jovem em que tudo deu errado, mas acabou sendo marcante pra ti e pra igreja? Casamento? Casamento ou culto jovem? São tantas emoções, Senhor, são tantas ou culto emoções. jovem. Cara, eu não lembro, assim, algo que... Não é que a gente, né, tenha sido perfeito em algum Pastor, momento, qualquer né? coisa tu corta, ele meio lembra ele. Diz assim, ó, pastor, tal dia, aquele dia você não lembra daquele dia, tem toda a liberdade Mas do casamento, acho que tem algo casamento, lembra de alguma coisa? Tem aquele culto que Qual? a menina quebrou o pé dançando. Ah, é, mundo. cara. Puxa vida, rapaz. Cara, teve uma situação, então, vou contar. Agora ele vai contar. Já vi naquele clima assim, mais de fofoca. Assim, eu ele vai, lembrei, né? Não, vou contar. Só entre nós aqui, né? Só entre nós e o YouTube. Mas teve uma Global. situação ia ter um evento e tal na igreja, organizado e tal lá. E eu não estava muito em paz com aquele... Pensei, cara, né, não era a nossa igreja, né? Na época a gente só servia mesmo. E daí fizeram um movimento para poder fazer uma festa lá e tal. E daí botaram umas meninas pra dançar. E na hora que botaram uma das meninas pra dançar à frente, eu não sei que movimento ela fez, mas a menina escorregou, acho que ela escorregou, né? Ela dançou aquela música. Botaram uma música que não tinha nada a ver com... Não era nem gospel, era uma música em inglês e tal. Nossa, que legal. Tá Cara, explicado, fizeram uma movimentação muito louca, assim. E eu fiquei olhando aquilo tudo e pensei, cara, esse negócio vai dar ruim. Né?
Tem os eventos esquisitos que a gente vai, tipo isso, né, Mike? Que a gente Meu chega Deus. e diz, o que tá acontecendo aqui, cara? E eu olhei aquilo e pensei, vai dar ruim. E parecia que eu me senti mal no dia. Porque quando ela escorregou, ela caiu e eu vi que ela não levantou, eu pensei, deu ruim, ou ela tá se fazendo, né? E daí foi ver, ela quebrou o pé em duas partes, né? Cara. E, cara, foi uma confusão. Aí depois de um tempo, eu não tinha me ligado na música, e alguém falou assim, viu aquela música, não era nem cristã aquela música lá. Daí eu fui ver que a música realmente não era. Cara, virou uma confusão, aquele negócio ali, mas fizeram uma entrada na época... um falatório. Mas vamos falar sério a respeito de música. Eu lembro que tem muita música assim que, cara, escutando a melodia, cara, coisa linda, inspirador, nossa, assim, mexe com a alma, levanta a adrenalina. Você puxa a tradução, uma capivara fumando maconha, sabe? Tipo assim, não tem nada a ver. Eu lembro que teve um casal que eles vieram uma vez pra mim, pastor, a gente vai fazer um casamento, a gente quer que você celebre e a gente quer colocar uma música que é a nossa música. Então, toda vez que a gente sempre assim quer mandar uma coisa ou lembrar algo, fazer um vídeo, a gente põe essa música. Aí beleza, eu sou fluente em inglês, então só me manda a música. Fui olhar a música. Gente, não tinha música pior. Era tipo uma música de término, em que a pessoa chamava a pessoa assim dos piores palavrões possíveis, porque você me traiu, porque você não vale nada, e agora vai embora, eu não quero mais ver a sua cara, mas assim, num nível altíssimo. Eu disse, eu acho que não é uma boa ideia, sabe? Assim, começou bem. Repense trocar essa música, não é por mal não, mas repense, só repense. Gente, sobre crescimento ministerial e a rotina pastoral, né? Para ambos vocês, começar com o Maicon, qual foi a situação mais inesperada que vocês que tiveram que resolver no meio de um culto? Eu sei que pastor vive muito disso, né? Quero pregar com uma capa, com uma manga, com um negócio, terminou a luz, faltou, a mídia deu errado, o que eu faço agora? Eu sei que a gente tem muito disso. Tem alguma coisa que tu lembra, assim, Maicon, que tu resolveu no meio de um culto, às vezes o pessoal nem ficou sabendo? Eu acho que a falta de energia é o que todo pastor já viveu, né? Em algum momento, né? Mas glória a Deus que eu não estava ministrando no dia. Graças a Deus. Foi os pastores da casa lá. E daí a gente veio de um retiro, foi agora, isso faz 2 cultos atrás, acho que foi. Que é uma das situações que eu vi. A gente veio de um retiro de casais. E ele já chegou sem voz aqui. E daí ele tava na escala e tal. Ele foi ministrar, né? O pastor Vinícius lá. E daí deu essa tempestadezinha, acho que há 2 semanas atrás ali, deu uma chuva e tal. E faltou energia. E ele tava sem voz, ele teve que ministrar daí até... A gente ficou naquela situação, né? Não tem gerador. Aí aconteceu o quê? Segue o culto. Prega alto. A luz de emergência acendeu, continua o culto. E eu pensando, eu sentado, né? Cabeça de pastor, né? E eu pensando assim... Acho que vou ter que ir pro apelo de uma vez. Chama pra frente. Encerra o culto. Prega ali na frente e a gente encerra. E ele ficou ali, ele continuou terminando, ele jogou pro final da mensagem, eu vi que ele deu aquela acelerada, e ele já tava assim, eu pensando, eu prestando atenção ao máximo que ele tava ministrando, pensei, no último caso, se faltar até a voz dele, eu vou ter que subir lá e vou ter que finalizar esse negócio. Isso é muito coisa Mas cara, é uma coisa que as pessoas não têm ideia, né, como é que a nossa cabeça fica ali, né? Eu fiquei pensando, cara, ainda bem que não era eu que tava ali. Cara, o cunhado do Dênio, Galina, ele tava um tempo atrás, a gente foi lá no LPDH, aí ele tava pregando justamente essa parte. O pessoal não faz ideia de como é que é a cabeça pastoral nessa questão técnica, porque às vezes a gente não consegue aproveitar o culto, e esse era o confronto dele. Ele diz, cara, aproveita a presença de Deus, aproveita o culto, para de pensar as palavras dele, né? Aquele ar-condicionado desgraçado que não funciona, porque o visitante não vai receber, porque a luz não ligou na hora certa, porque, cara, se tem uma coisa que não funciona, é vídeo em culto. E agora, irmãos, vamos largar o vídeo. Aí aquela tela azul que não funciona, irmão da mídia, vai, né? O som não vai. Agora vamos soltar aqui, rodar só dos comerciais, não solta. Então é uma função toda vez. Eu acho que o pastor, ele tem um desafio com isso. Agora vai entrar as crianças. As crianças não entram, né? Então, rapaz, eu tenho uma muito boa, porque, Vande, já penso na tua, porque eu vou. Mas uma vez me convidaram e disseram assim, pastor, a gente quer que você prega dízimo e oferta. E vocês, assim, a gente sabe que a gente é curado nessa área, mas nem sempre o povo né? Existe um desafio do amor ao dinheiro, pastor ladrão e tudo mais. E aí eu gosto muito de falar desse assunto. Então já fica o oferecimento pro convite, né? Quando quiser uma cara estranha, me chama pra eu pregar. Se vocês não gostarem, eu moro longe. E aí, cara, eu disse, cara, eu
eu amo falar do assunto, manjo bem, me chama que eu gosto de falar. A gente passou uma transição nisso porque o meu pai era do nível de não pedir oferta. Então a gente passou por um processo para chegar nesse ponto. E aí eu fui na igreja e ele, tá, então vem tal dia, e combinou comigo e eu deixei pronto. E, rapaz, era dia das mães. Então pensa eu trazer dízimo e oferta no dia das mães, uma congregação que não me conhece, cara. Então assim, cheguei na igreja, eu disse, dá pra mudar a mensagem? Pá, era melhor não, porque o povo tá esperando, a gente precisa, vamos lá. Então assim, pensa cara de pau, o pessoal não sabe às vezes, né, que tu tá ali, boa noite pessoal, então, hoje é dia das mães? Não, hoje vamos ministrar dízimos e oferta. Então, cara, foi um perrengue desafiador. Mas cara, deu super certo o final, o pessoal chegou, cara, aprendemos, foi revelação, foi bonito. Vande, qual o teu perrengue que tu achava que ia dar pra chorar assim no final e não chorei deu? Alguns, Tu chorou? Eu acho que... Eu estava pensando em alguns aqui, né? A gente vai evocando algumas situações. Mas eu acho que foi na pandemia, logo no início da pandemia. Que estava em Gramado, pastoreando lá. E simplesmente a igreja não podia abrir mais. Verdade. E não podia nem... Eles não permitiam nem pessoas, nem 2 ou 3 pessoas na igreja. Verdade. Então eu ia sozinho pra igreja com um computador, botava uma câmera lá pra filmar. Então eu fazia o louvor, fazia a palavra, ficava cuidando da transmissão, respondendo no YouTube, tudo ali. A tela na frente, eu pregando, dando que olhar como é que tava a transmissão. O som assim, uma benção, Que sabe? função. Acho que foi uns 2 meses ali de caos. Aí depois liberaram pra vir 20% da igreja. A gente já conseguia ter uma equipe pra trabalhar. Mas durante muito tempo, só eu, um celularzinho, aquele computador ali. Louvor, Fernandinho nunca tocou tanto na minha igreja que naquela vez. Não, Show não Fernandinho tocou. todos os dias. E a palavra, tu tem que estar pregando a palavra, olhando se não caiu a transmissão. Se alguém tava comentando no Fazendo YouTube. pergunta. Nossa, foi bem legal. Eu tenho um pecado pra confessar do negócio de pandemia. Não, confessa a pandemia, confessa. Posso? Pode Já que a gente confessar, já só ora entre aqui nós, agora, só entre lembrei. nós, a gente ora, Ele deu óleo. repreende, pega. Porque olha só, foi assim, na pandemia também, agora tu falou, eu lembrei. Nós no meio da pandemia, a gente tava todo mundo com sede de culto. Aí quando começou a liberar para acho que 30% da nossa região, era Sim. 30% lá. E daí a gente resolveu fazer um movimento de unidade com outras igrejas. Vamos, daí liguei para alguns pastores, não, vamos fazer então. Com os jovens, fechou. Aí a gente deixou uma igreja responsável para poder cuidar da inscrição. Tá, vamos fazer a inscrição, né? Daí a gente ia fazer a sede lá, ia sediar lá na igreja. Então, no outro prédio que a gente tinha antes, era 170 pessoas, no máximo. A gente organizou, fechou, 170 pessoas. O pessoal, não sei o que eles fizeram lá na inscrição, aí me chamaram. Pastor, vai dar 340. Não. Eu falei... É muito justo daquele que controla ou cresce. Não tem como, Jesus é bom, cara. Cara, tu vai matar todo mundo lá dentro, lá, esse negócio não pode e tal. Era processo. Aí ele... E agora o que a gente faz? Eu falei, não, deixa que eu vou resolver então. É um perrengue, né? Esse É um perrengue. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Daí, né, pro pessoal, e aí, pastor, vai fazer o quê? Eu falei, não sei, vou ver ainda. Aí eu chamei, por isso que é pecado, eu chamei o diretor da guarda e chamei era um sargento da brigada. Eles eram amigos nossos, assim. E daí eu chamei eles primeiro antes de começar o evento. E o pessoal não tinha nem chegado ainda. Eu falei, pessoal, tem que ir lá na igreja tal horário? Ele falou, tem. O que aconteceu? Eu falei, tem uma situação, vocês vão ter que me ajudar. Eles chegaram lá os dois, né? É tipo aquele que eu te conto depois. Aí eles chegaram lá os dois. Aí eles falaram, qual é a situação? Eu falei, a situação é a seguinte, a gente tem um evento de jovens. Deu ruim nas inscrições. Daí eu falei pra ele, a gente separou aqui pra 170 lugares, mas extrapolou a inscrição. Dele, mas tu não controlou? Eu falei, eu tentei. Só que era um outro pessoal lá que controlou. E o seguinte, esse pessoal vai vir. Daí como o outro prédio era bem industrial, assim, a porta, eu falei, temos 2 caminhos. Ou a gente bota todo mundo aqui dentro, ou a gente abre a porta e 170 fica lá e o resto e 170 fica aqui. E fica aqui. Aí eles olharam, um olhou pro outro, e agora? E o outro, não sei, tu que é da guarda, ou tu que é da polícia. Então, fecha a rua então e bota todo mundo aqui dentro. E aí a gente fez o evento. As pessoas não fazem ideia dos desafios e do que passa por uma mão pastoral. Por isso que é bom, por isso que é bom ter amigo. Rapaz, é um desafio e tanto, cara. Em pandemia, eu acho que reinventou muito da igreja. Eu acho que desenvolvimento de mídia, de foto, de vídeo, de arte, de live, de câmera, de compra, assim, meio que levou isso para uma escala muito maior. Então, às vezes, eu volto do
do culto, a gente olha visualização de YouTube em casa, a gente diz, cara, que povo é esse que está nos assistindo, que não estava lá, se estava cheio, né? A gente chega em muitos lugares que a gente nem imaginava. Gente, respeito da família e do ministério, né? Para ambos vocês, qual foi o momento em que seus filhos expuseram vocês na frente da igreja sem querer? Já aconteceu alguma coisa semelhante assim, né? Tô aqui com os meus filhos e aí conta alguma coisa que não devia, pai, mas por que isso? Ou alguma coisa, situação espontânea em casa, alguma pergunta engraçada que eles tenham feito de não entender do chamado ministerial, o desafio que eles tenham nessa área? Bom, minha filha é nova, ela tem 6 anos, Sim, né? mas é uma fase boa que a inocência gera muita pergunta demais. engraçada, né, cara? Mas o que eu já vi ela fazer, e ela faz muito, ela pega e sobe no altar. E aí começa a falar com todo mundo, às vezes tá conversando lá embaixo, conversando falando alto. Então várias vezes eu disse, quem é o pai dessa criança aí? Por que ela... Porque aí todas as outras crianças também sobem, né? Pô, junto com o pastor pode. Todo mundo pode. Pode. Ainda não passei por esse momento aí de ela falar alguma coisa... Tipo, o pai, não, é mentira isso aí. Eu lembro muito daquela parte que tinha uma... Na verdade, não é uma história que eu recebi de um pastor. Ele disse que toda vez que ele pregava, tinha uma mulher que ela dizia, eu sei, e ele se cansou daquele eu sei, né? Ele dizia, porque daí Jesus falou isso, e ela gritava, eu sei. Ele decidiu, vou criar uma outra versão. Ele disse, David, um fiasco, né? Ele gritou, gente, porque tem coisas na minha casa que nem minha esposa sabe. A mulher grita de novo, eu sei. Cara, um fiasco, né? Coitado daquele pastor naquele dia, mas gritou, né? Tinha outra questão também, ele pregava no culto, a mulher, hoje em dia mudou muito pra uau, né? Os aleluia, glória a Deus, uau. Quando eu vou pra São Paulo, eu estranho que eles gritam, meu Deus. Eu disse que, meu Deus, o que ia ficar quieto, cara, eu tô pregando aqui, tô escutando, mas não sei, em alguns lugares ainda é forte, mas o cara grita, fala Deus, segue, né? E aí o revela, Senhor, fala, né? Aquele incentivo. Aí o pastor, cara, eu já tô falando, tipo assim, sossega o facho, eu tô tentando me concentrar, tipo, fala Deus, já tô falando, irmão, deu, chega. Michael, alguma situação assim? Teve uma só, eu tenho 3 filhos, né? A Natália com 15 anos, o Lorenzo com 14 e a Valentina que tem 11. E acho que ela tinha perto dos 10 anos ali. Então ela tá sempre, a menorzinha, né? Ela gosta sempre de fazer uma pressão, às vezes, de alguma coisa e tal, né? Sempre pedindo alguma coisa. Vamos sair junto. Ela gosta de só eu e ela sair, né? Aí ela tem essa cobrança muito forte, né? Daí eu saio com o Lorenzo, saio com a Natália também individual, e a gente sai em família também, né? E eu me lembro no dia que na ceia a gente tem uma cultura de, quando a gente vai fazer o momento da ceia, as famílias ficam juntos, então a minha família sobe no altar, né? E ela tava ali com o potinho e tal, esperando o pessoal passar a ceia para todo mundo. E ela tava me olhando, que eu tinha prometido para ela, né? Que eu falei, durante a semana a gente vai sair. Não me lembro se era um café, o que a gente ia fazer. Eu já tô sentindo o dia que isso vai dar. Não, e ela ficou me olhando e tal, daí como eu tava esperando, eu fui falar com a pastora alguma coisa e ela fez assim pra mim, quando eu botei o ouvido, assim, pra ouvir que ela queria falar lá, não esquece do nosso café. Eu pensei, cara, eu tô concentrado aqui pra já liberar. Eu tô ministrando Santa Ceia. Ela tá pensando no café lá, né? Então, e isso é legal, né? Porque eu vejo que as crianças ali, eles são incríveis por isso, né? Nossos filhos são bênçãos de Deus. Mas se os outros descobrem, já vão falar pra ela, que é isso, apertando o pai aqui no altar. E eu concentrar, mas ela é incrível, né? Isso é uma coisa muito bonita. Eu li recentemente uma frase que ela dizia, só tem um tipo de pessoa que ele tem coragem de acordar um rei de noite, uma criança, né? Pra tomar água. Então, é literalmente a ideia da tua menina, né? Tipo, eu vou interromper aqui o culto, pai. Quero café depois, não esquece. Do nosso café. Eu acho que é nessa questão da gente ser como criança, perder o reino do céu, mas né? Como é importante a importância que ela está na tua presença, Café com meu pai é algo muito importante, não é? Sim, ela tava me lembrando. Eu brinco que ela é minha agenda, né? Ela lembra de tudo. Né? Então, tudo que a gente precisa, ela tá sempre ali disponível, né? A Valentina, o nome dela. Valentina. Parabéns, Valentina. Continue assim. Vande, na Forja dos Legendários, comigo, lá em Curitiba. Posso contar o que eu vi lá, não? Pode me contar o que quiser contar, irmão. As minhas fotos já contam muita coisa na internet. As que eu vi tuas, então, salvei pra criar figurinha, tão impagáveis, né? Você vai criar uma figurinha minha chamada Templário. Eu tava com uma camiseta cinza com capuz.
cinza metal, assim, sabe? Com capuz, tava chovendo, peguei e botei aquele capuz por É cima. muito verdade, cara, com essa barba ficou ainda. complicado. Nossa, ficou igual aqueles filmes Monty Python antigamente, dos Templários e tal. E aí pegaram uma outra que tava eu, o Newton e o Maurimar, Ah. né? Não, Maurimar potência, né? Tudo... O Maurimar é... Maurimar, te amo, meu irmão, mas o Maurimar ele não é tão... Mas o Maurimar é tenente, então ele é um cara Sim. fortão, Não, o bombadão. Maurimar tirou a camiseta lá, humilhou todo mundo, Ele né? é O Maurimar é bombadão. uma potência. É um triângulo o homem, né? Aham. Aí tava ele, o Newton e eu, de preto, com óculos escuros, tudo PF aqui, né? Tudo PF. Tudo PF Aham. aqui, já estamos dando carteiraço a todo mundo. Não, eu tô com aquele óculos lá. Mas na Forja dos Legendários comigo lá em Curitiba, qual foi o momento que você pensou, isso aqui tá aparecendo filme, não sei se isso aqui é real? Então, a gente não Falta pode palavras. falar. A gente Tu vê que ele deu uma A gente não gaguejada. pode falar de algumas coisas que acontecem no Forja, Alguma né? coisa. Mas teve, então... Eu vou te explicar um momento que pra mim não era real, porque eu já Tá passei bom. por isso e não queria passar. Tá bom. Aquelas 5h30 da manhã, sabe? Aquelas 5h30 da manhã foi Aquilo lá, maravilhosa. A gente não pode... Assim, ó... Eu fiquei pensando, por que eu tô passando por isso de novo, né? Aham. Por Ter quê? exercício físico, Não, eu te correr. confesso que eu penso isso toda santa vez. Eu tô indo pra 10ª montanha Por e que toda eu tive vez que que dá correr? o primeiro dia eu penso, o que eu tô fazendo aqui, cara? É, a gente passa algumas situações. Mas então aquilo me chamou a atenção. Eu disse, ah, não, gente, de novo. E pior que depois que tu termina, quando chega no domingo, tu diz assim, que maravilha, eu quero voltar de novo. Sim. Vou em fevereiro agora lá pro... Sim. Ah, Vai tá é, Vai estar lá? Tô não, em fevereiro, não, eu em servi, Curitiba. Em mas Curitiba, foi é. servindo Você no Forja. Forja daí, que o Forja é um pouquinho legal. mais... Ele é um pouco diferente do Legendário, porque ele é mais... Tem que ser legendário pra fazer É, Forja. ele tem que ser legendário. É só menos de 2% dos legendários são Forja. Olha aí. É um negócio bem limitado. Só que ele não é montanha. O Forja ele é mais concentrado ali num local. E eu vou pra ele, eu sou muito doido, porque eu vou pra lá em fevereiro. Vai pra lá em fevereiro. Servir. Mas o bom é servir. Só que quando eu tava lá, eu tava me arrependendo de estar lá. Eu disse, eu não acredito que eu tô aqui, cara. Aí choveu, minha barraca entrou água na minha barraca. Mas, cara, quando eu abri a minha barraca, o meu colchão, literalmente, ele tava boiando, assim. Ele tava boiando. Aí é doido, né, cara? É um negócio de doido, fazer. é doido, é doido. Em breve, o Michael vai ser mais um doido. Vai ser. Isso é bom. Mas Ouvi é bom, boatos. viu? Ouvi É bom. boatos. Ouvi Eu boatos. vi um irmão pendurado na corda aí, entendeu? Um negócio legal. É legal, Olha aí. é legal. Me segurou no braço e disse, quando ele chegou assim pra mim, né? Tinha que fazer um teste lá pra ver se a corda tava bem amarrada e tal. Não, fica tranquilo que eu te seguro numa mão só. Falei, Não, sai fora. Sai fora. O cara me pegou, meu, aí é o Hulk, né? Com uma mão só e me levantou pra cima. Eu disse, opa, agora eu tô... Não, ele tava bom, tava bem amarrado, tava fez um bem bom amarrado. trabalho, fez um bom trabalho. Não, mas foi um desafio legal, foi divertido, foi bacana, foi massa, que bom. Cara, me disseram que Curitiba tem 7 mil legendários na PIB lá e que, cara, esse movimento da Forja é 50 vagas, 60 vagas no máximo, é pouquíssimo, Mas eu né? tinha que te perguntar, quem foi o teu melhor amigo no Legendário e por que eu? Como assim? É porque tu fez uma oração por mim antes de eu ministrar uma coisa que eu nunca tinha ministrado na minha vida, então... Esse homem tem uma palavra. Não, velho. cara, o homem Na é bom. montanha, O homem é bom. meu amigo, O homem é a bom, palavra o homem é bom. Foi usado por Deus. O homem é bom. Michael, voltando agora para a questão dos filhos, que isso é muito importante para a gente, né? Esse ano agora, em dezembro, eu abro meus trabalhos. Não sei se você está Olha sabendo, aí. mas já fizemos toda a rotina médica e tudo mais, precisava tomar vitamina que precisava fazer, bora lá. Mas assim, a nossa ideia é repopular o mundo igual você, né? Aquele negócio do ir de multiplicáveis, é tipo assim... Eu levei a Informar sério, os né? 12. Enquanto tiver saúde, a gente não vai parar. Sabe, vou até compartilhar com vocês. Tinha uma coisa que eu dizia que esses dias eu lendo o livro Theo Hayashi me deu assim uma paulada na cabeça, que foi, eu dizia, enquanto a gente tiver dinheiro, a gente vai tendo filho. Tipo, enquanto a gente conseguir pagar a conta, a gente vai tendo. Aí, tava lendo o livro do Theo, ele disse assim, dizer que a gente vai ter filho enquanto tem dinheiro é dizer que quem é o Deus da nossa vida é Mamon. É ele que diz quantos meu filhos eu vou ter, porque é ele que vai dominar quanto eu consigo pagar e prover. Eu disse, meu Deus, nunca mais vou falar isso na minha vida. Você que tá em casa, pega esse tapão. Então o Raio sabe brincar também, né? Não, ele não sabe. Ele não sabe. Cara, fui na última mentoria dele lá em São Paulo. Ele, nós só estamos em pastores aqui, que bom. Então agora você olha pro pastor que você acabou de conhecer do seu lado, confessa 3 pecados pra ele. E eu não quero nada dessa coisa aí de ansiedade e mágoa e ódio. Eu quero as outras coisas complicadas. Vamos lá, valendo. Cara, sensacional. É bom, né? Pagar bom. pra apanhar é sempre divertido. É igual o Legendário, mano. Então, Michael, qual foi a reação mais engraçada ou inesperada das tuas crianças em algum momento, por exemplo, assim, casando alguém,
pregando no culto ou em algum evento que tu tenha feito, assim, dentro dessas, talvez até numa célula quando vocês estavam com a questão fazendo na casa, quando a igreja foi montada, porque eu sei que às vezes pode ser um desafio, né? Você Sim. tá ali com todo o povo, alguém, pai, eu quero leite, pai, tô com fome, quero voltar para casa. Eu já fui criança em igreja. Não, isso aí Já isso fui é filho de normal. pastor. Lembra de alguma específica? É um Ela tá ABC. rindo. Ela O auxiliar lembrou tá de umas ali. 10 Um ali. ABC do cristão, né? Um ABC do cristão. A gente tá... Eu acho que a melhor no meio do culto é eu quero ir no banheiro, mãe! É que assim, ó, pra nós, a nossa situação, como é muito próxima à idade deles, Eles se ajudam. era engraçado pra mim, né? A mais velha paga preço, né? Ver a pastora ali, segurando assim, ó, dando mamar pra um, Aham. segurando o outro pela mão, e o outro acho que tava pela perna, assim, ó, entendeu? Porque era uma doideira, porque os dois pareciam gêmeos, né? A Natália e o Lourenço, que eles têm a idade muito próxima. Então, assim, eu olhava assim, às vezes ministrando, tava ministrando a palavra em alguma igreja, e ela ali se virando nos 30. Né? Hoje, graças a Deus, já cresceram, Sim. já estão ali Já estão independentes. autônomos de muita coisa. Já... A situação do... Qual? A gente foi lá naquele retiro. Ah, O sim. legal é que ela fez assim, ó, naquele retiro, naquele tu já retiro. sabe Já exatamente sei. qual passo tá Já abrindo. sei. Me conta. É que assim, ó, o Lourenço, ele é batera, né? Tá. Então ele, com 5 anos de idade, foi algo sobrenatural de Deus, assim, que ele só subiu e saiu tocando. Ele toca da mesma forma até hoje. Então é algo bem sobrenatural que Deus fez. E a gente foi perguntar pra ele na época por que ele tinha subido na bateria. Que era num ensaio, assim, que a gente tava. O pessoal tava no ensaio, a gente tava orando e tava de costas pra bateria e simplesmente a bateria entrou. E a gente achou que era o baterista tinha chegado na igreja e tava tocando. Porque tava tocando um fundo e tal, o pessoal tava fazendo um sonzinho. E ele simplesmente saiu tocando. Então foi pra nós muito impactante aquilo. Eu cheguei em casa e perguntei pra ele, por que tu subiu ali dele? Pai, eu subi porque ele falou pra mim subir. Eu falei, e ele pequenininho, assim, 5 aninhos. Ele quem, cara? E ele, Jesus? Ele chegou ali e falou. De arrepiar. E cara. daí eu... De arrepiar. E assim, ele toca até hoje da mesma forma. E a gente foi convidado pra ministrar num retiro. Já tá rindo. E daí Já tá rindo. eram algumas igrejas junto ali e tal. E nós estávamos lá nesse retiro. Aí a pastora falou em casa, assim, pra ele. Era pequenininho, assim, tu não leva as baquetas, que ele tá sempre com as baquetas, né? Isso é coisa de mãe, já tava precavido. Já Ela sabia. orientou ele. Aí o que ele fez? A gente chegou lá no retiro, e quando a gente tá com a turma toda da igreja lá, simplesmente o Lourenço ele bota a mão por dentro das calças Não. e ele tira as baquetas de dentro das calças. Assim. E daí eu olhei e falei assim, cara, não, cara. Não. E eu pensei, não, ele não vai conseguir tocar, né? Não, ele só faltou puxar e dizer, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. E daí quando ele tirou essa baqueta assim da mão, e a gente ficou ali já, ó, tu não faz nada. Olhei a banda tocando, eu pensei, não vai ter espaço nunca, tem né? baterista. O batera ali tocando. Aí ele começou a ficar na volta lá do baterista. E aí tinha um pastor, que era amigo até falecido já. Ele faleceu na pandemia. Ele impulsionava ele demais. Ele falava assim, fica ali na volta, daqui a pouquinho tu vai entrar. E ele ficava na volta. Eu pensei, não vai dar nada. Deu o quê? O batera deu uma baixada na música, o baterista foi no banheiro. Ai, Mas quando o baterista foi no banheiro, que saiu, ele já entrou. E daí os caras estavam tocando, olharam pra ele, deram uma risada, e nisso ele chamou já a banda. Dos pratos e já, e os caras acharam, aí quando eu olhei assim, cara, não pode. Aí os caras gostaram, olharam pro outro, vamos lá. E ele entrou, e depois chegou o baterista ficou ali também, que era incrível, porque ele era pequenininho, e ele tocava muito. E ele entrou naquilo ali, na época... A pastora indignada me olhando, olha lá, eu falei pra ele, deixa ele fluir. Trazer a baqueta, trouxe e ainda foi trocar com ele tava com a perna dura, né? Ele tava Chamada de Deus, ninguém segura. Mas, sabe, Michael, escutando a tua história, isso eu acho uma coisa muito bonita. Não é uma frase bíblica, mas assim, ela é significativa, que é, quando tu conta a história, tipo, a pastora eu tava lá pregando, ela tava cuidando de um lado, outro do outro, segurando um com a perna. Eu vejo o crescimento de vocês pela rede, né? Eu vejo a doação de vocês pro reino de Deus. A frase, ela diz assim, procure alguém para você casar como alguém que você iria para a guerra, né? Então eu vejo que nessas situações, assim, a gente tem um crescimento de vida quando a gente encontra a pessoa certa. Até vou deixar, eu vou esticar essa pergunta para vocês, que não tem nada a ver com o perrengue, talvez até em questão das esposas de vocês, mas eu não sei se vocês já perceberam isso, assim, mas certamente sim. Mas tem cara que às vezes ele não era nada. Ele casou com a mulher certa, assim, ele explode na vida, assim. E tem uns caras que, nossa, era menino prodígio, não sei o quê, casou com a mulher errada, meio que vai a vida, assim. Como é essa visão pra ti, Silvânia?
Por isso que Deus fala que une propósito, né? Une propósito. Mas ele tava falando da esposa cuidando das crianças. É tão interessante que não tem como tu ter um ministério forte. As pessoas olham pro pastor, mas se não tem uma esposa ajudando, não tem flui. como. Quantas vezes eu vi minha esposa amamentando e disciplinando as meninas da igreja, conversando sobre situações, a gente... não adianta, a base do homem tá nisso, né? A Bispa Cris, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala bem assim, que o teu ministério é do tamanho do teu casamento. É verdade, total. Se não fosse, total. não tem, né? Total. E eu tenho visto isso, sabe? A minha esposa, se não fosse por ela, Não tem como. entendeu? Não foi ela que me apresentou Cristo, não. Mas foi ela que me ensinou a ver Cristo de uma forma diferente. É verdade. Depois de casada, a visão da gente muda. Sobre reino, sobre igreja, sobre tudo, né? É andar com um espelho dentro de casa que te mostra todos os defeitos e qualidades Provavelmente que tu ela tem. poucas vezes vai dizer que tu pregou bem. Mas sempre vai dizer assim, ó, isso aqui tu não pode falar. Eu sou meio gritão Sim. quando prego, sou meio... Aham. Gosto de dar uns berros assim, Sim. às vezes, sabe? Então é mesmo. Pega, Jesus! Segura a tua voz. Eu falei, eu não vou segurar. Ela já me cobra tanto, já... Acho que ela nem cobra mais hoje. Mas ela tem esse papel. Ela vai afiando, ela vai falando. Ela lapida. Muita coisa eu mudei na minha forma de pregar por causa dela. Entendi. Ela- Entendi. Isso é bênção, cara. Eu vejo isso muito real, assim, que o ministério ele é muito do tamanho do teu casamento. Porque agora tu é um, não tem como tu fazer uma coisa individual. Eu posso estar pregando lá, mas aquilo lá vai ser do tamanho que eu tô com a Amanda. Não adianta, a Amanda tá aqui agora, ela sabe disso. Se a gente tá bem em casa. Esses tempos atrás o pastor Mauro da D55 veio aqui pregar, ele falou, gente, não tem oração mais verdadeira que tu possa fazer do que na frente da tua esposa. Porque se tu disser assim, Deus, muito obrigado porque eu sou humilde. Ela sabe se tu é humilde ou não, né? Deus, obrigado e abençoa meus inimigos. Que abençoa meus inimigos estavam amaldiçoando até 2 minutos atrás, né? Então, Queria matar eles. orar na frente do cônjuge talvez seja uma das orações mais sinceras da vida, né? Porque tu não pode orar na frente dele uma coisa hipócrita, né? Obrigado, Deus, porque eu cuido muito desse homem. É verdade? Né? Ele tá ali na frente, é muito real isso. Muito de verdade, assim. Mas assim, sobre o Maicon, sobre o tamanho do ministério, ser o tamanho do casamento que a gente tem, sobre a gente escolher alguém como se fosse pra guerra, do jeito como vocês também vivem e veem toda essa construção, sobre homens escolher alguém, às vezes isso ajudar ele a crescer na vida, ou ele, né, unir propósitos. O que tu tem a dizer, assim, nessa área para acrescentar? Eu falo muito para os jovens em relação a isso, né? Eu tenho 2 meninas, né? Pro homem, acho que para entregar a menina é complicado, né? Desafiador. É desafiador. A Natália tem 15 anos, então a gente sabe que a gente tem... Lá a gente já estipulou em casa que o namoro é com 18, né? E corte. Então essa é a nossa regra lá em casa. E eles são bem tranquilos em relação a isso, eles já entenderam em relação a isso. E eu falo muito pra ela, né? Eu converso bastante com ela, quando eu levo pra escola, eu tô sempre conversando com ela sobre isso. Sobre escolher realmente alguém, né? Eu tento elevar o nível ao máximo que eu posso, né? Isso é bom, isso é papel Como- de pai, né? é. O pai gosta de fazer essa parada, né? Leva bem alto. bem alto. Bill Gates, né? Milionário. Nossa, leu Então, 20 mil livros. Eu jogo lá em cima. Então, e eu sempre falo pra ela bastante, tu precisa procurar, tu tem um chamado pastoral, então tu vai ter que procurar alguém que seja pastor. Então é um dos critérios ali que tu vai ter que colocar, alguém que seja um homem de Deus. E eu falo pra ela, tu pode pra pegar essa ficha e preencher essa ficha, olha pro pai, se for alguém, né, de preferência tem que ser melhor do que o pai. Olha aí. Então- Esse nível já tá bem... Eu tô tentando elevar. Michael, já segue nessa mesma linha de raciocínio, mas aqui tu acabou de abordar uma coisa muito interessante. Vocês identificam nela um chamado pastoral. Isso é uma coisa que talvez a gente possa abençoar a vida dos pais que estão em casa, né? Os meus pais identificaram em mim isso muito cedo. Então eles já oravam muito cedo ali, com 5, 6, 7, 8 anos. Eu via eles orando, pegavam na minha mão, oravam junto comigo. Deus, nós estamos orando pela esposa do David, né? Então assim, meus pais e minha mãe nesse sentido, eles tiveram muita direção de Deus, né? Minha mãe chegou para mim, olha, eu acho que ela está nascendo agora, justo no ano em que a Amanda nasceu. Tive uma vez, ela está passando orando por mim no culto de Santo Antônio. Ela não é da nossa cidade, de fato a Amanda não é. Então assim, muitas coisas eles foram orando e discernindo, tipo, ela precisa ser assim. Coisas como essa, que você tem a condição de dizer, tipo, procure alguém que seja um pastor, é só em função da tua oração por ela e de vocês identificar para onde Deus está chamando ela. Isso ela está à frente de muita gente na vida no propósito dela. Sim, e uma das coisas que a gente também orienta eles lá é a gente vai dar a sinalização. Chegou, sei lá, o irmãozinho tal lá, né? Vai chegar o tempo, né, disso aí. Sim. Né? Vamos dizer que seja o irmão ali, que a gente vai sinalizar isso aí. A gente vai orar
A gente vai sentir, porque eu falo para eles lá, tudo é espiritual. É verdade. Então, isso também a gente vai entregar nas mãos de Deus e Deus vai sinalizar o nosso coração. A hora que a gente vê, é esse. O pai é aquele. É esse aí. É verdade. Então, a gente vai... Eu acho que os pais deveriam estabelecer isso, sabe? Porque fica aquele lance, né, de... Não, eu vou escolher, daí quando veja, segurou até os 18, chega nos 18, 19 anos, tá louco pra namorar, e quando veja casa, e quando vê não era a pessoa certa, então vai dar Ou um quando BO, descobre, né? às vezes já estava até escondido, né? É uma situação bem complicada de pais que não estão envolvidos. Mas aí eu vejo algo bem interessante que... Tu também tem uma menina, agora compartilha os teus desafios aí. Eu tô aprendendo aqui agora, a gente tá com 15. Já tá aprendendo com o Michael, tá bom. Mas aí algo que eu conheço o pastor Marco há pouco tempo, na verdade há poucas horas, não deu uma hora ainda, né? Mas algo bem interessante. Provavelmente, para tua filha, ela não vê o ministério, a igreja como um peso. Sim. Não vê como... Então isso faz com que ela ame a igreja. Isso. Eu já vi muitos e muitos filhos de pastores e conheço. Que odeiam a igreja. Mas por quê? Porque o pai leva o problema da igreja pra dentro da casa. Começa a falar dos problemas, começa a falar dos irmãos, da situação, porque reclamar. Se a tua filha, e eu tento aprender, passar isso pra minha filha, ver que a igreja é uma benção, que é um lugar bom de se estar. Verdade. Aí, meu pai gosta da igreja, eu quero alguém que seja igual ao meu pai. Cara, em 2018, agora tu falou duas coisas muito importantes. Em 2018, eu lembro que eu assisti um vídeo do Mark Driscoll, que ele estava dizendo que a maior parte dos filhos de pastores odiava a igreja por um dos motivos que era os pais não o incluíam em nada de serviço pastoral. Então ele dizia, eu ponho meu filho para fazer um vídeo comigo, tem alguma coisa da igreja, eu incluo ele. Então ele disse que nos Estados Unidos esse era um dos maiores motivos de filhos de pastores não gostarem da área pastoral, porque os pais não o incluíam em nada da igreja, né? E agora, aqui no Brasil, na área de experiência que eu tenho, é muito porque os filhos veem os pais apanhando da igreja. Então é tipo assim, poxa, a igreja que é um grupo de WhatsApp que queria tirar o meu pai da igreja, acabar com a gente. A igreja machuca o meu pai. E aí depois o meu pai... E ele dá tudo pra igreja. E ele dá tudo, e ele dá tempo, e ele vai lá, e às vezes ele deixa de brincar comigo porque vai. Então assim, o equilíbrio, ele precisa ser muito, muito dosado, porque não tem como não decepcionar membro pra cuidar de família, porque tu vai ter que dizer não. Né? Tu vai ter que dizer, cara, hoje eu não vou. Eu admiro muito o pastor Rude aqui de Lajada da AMI, que ele disse pra mim que uma vez um membro chegou no portão de cara, não, eu preciso falar contigo agora. Ele disse, agora eu vou andar de bicicleta com meu filho, cara. É isso aí. E é isso, eu vou andar com ele. Ah, mas é uma emergência. Cara, meu filho é emergência hoje, né? Isso é questão de prioridade e posicionamento, né? Como tu diz. Povo, vou pra pergunta final. Sei que a gente quer, assim, pegar o mundo com as próprias mãos, né? São duas perguntas para ambos. Então, a primeira, vamos lá. Sobre maturidade, momentos que marcaram o coração de vocês. Então, primeiro pro Michael, qual foi uma história pastoral que ela começou engraçada, virou um caos, mas ela terminou com alguém encontrando Jesus de um jeito profundo, né? Tipo assim, alguém da tua comunidade lá que tu pensou, isso aqui não vai dar bom, e nossa, deu muito bem. Daqui a pouco alguém que começava gritando lá, e daqui a pouco incendiou a igreja, uma figura esquisita que entrou no caminho que não era nem pra estar ali, daqui a pouco virou o cara mais popular, né? Alguma coisa nesse sentido de alguém que encontrou Jesus de um jeito legal. Eu tenho, não é da igreja, ele não tá na Atos, né? Mas eu tenho uma história que é bem interessante. Eu trabalhava em uma fábrica que estava fazendo a reforma da fábrica, na verdade. E a gente ficava naqueles containers de escritório, assim, no tempo da obra, né? E daí tinha um segurança da obra. E eu percebi desde o início que ele não gostava muito de mim, assim, né? Dava uma complicada e tal. Deve ser único e exclusivamente porque tu é pastor. Daí eu pensei assim, cara, esse cara... E eu sempre tive a Bíblia, carregava a Bíblia ali no carro. Porque depois, na hora do almoço, eu lá buscava ela e dava uma olhada, né? Dava uma lida e tal. E eu acho que a resistência era ali. Eu observei depois de um tempo que aquilo ali que era a resistência dele. Aí um dia ele não se aguentou, ele falou assim pra mim, cara, eu vou dizer alguma coisa pra ti, ó. Ele foi lá no container, na porta do container, ele falou assim pra mim, ele não se aguentou, ele falou, cara, eu sou da Umbanda e não gosto de Bíblia, não gosto de crente. Não. E eu fiquei olhando pra ele, porque eu não sabia nem o que ia falar, eu tava no computador trabalhando. Não sabia se dia dizia de nada, obrigado. Eu falei, cara, o que eu vou te dizer, né? Eu falei, cara, fazer o quê, né? E tal. Cada um, né? Fazer o quê é muito bom. Eu não tinha, eu fiquei impactado com o que ele falou. Eu deixei. De graça, né? Não deu nem boa tarde. E eu continuei, né? Indo trabalhar normal. E ele começou a chegar pra mim e começou a me perguntar algumas coisas. Ele falou, cara, eu queria entender por que vocês são crente. E daí ele começou a fazer essas perguntas. E eu comecei a falar pra ele algumas coisas e tal.
E ali começou um processo de um discipulado, praticamente, que ele começou a... E daí ele abriu o coração um dia. E daí, tipo assim, algo começou, tipo, nada a ver, que ele mesmo... Eu vi que foi um mover de Deus, né? Que me deixou constrangido. Eu fiquei dias constrangido com aquilo ali. Eu pensei, como é que eu vou fazer agora pra falar com esse cara? Ele não gostava de mim, era um cara fechado. E esse cara, ele um dia tomou a decisão de sair da religião. E ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus comigo dentro do container. E daí ele era de longe, eu me lembro que ele acho que era de Viamão. E ele falou assim pra mim, e agora, como é que eu faço? Eu falei, cara, agora tu procura uma igreja próxima lá, né? E ele encontrou, e até hoje ele é diácono na igreja. Glória a Deus, cara, que legal. Mas foi uma coisa assim que, pra mim, a gente passa por cada coisa que a gente passa, às vezes, assim, que se contar é inacreditável, né? Sim, porque a gente fica pensando em ganhar almas para Jesus. Aí a gente pensa, não, a estratégia é a seguinte, eu vou ler minha Bíblia todo dia no container, alguém vai vir me confrontar e vai dar certo. Não, a gente nunca espera que alguém vai ser assim, né? Eu vou ficar quieto aqui, uma hora ele vem, deixa eu ver se tá vindo. Nem passava pela cabeça. Não é assim. Vande, mesma pergunta, uma história pastoral começou talvez engraçado, virou um caos, mas terminou com alguém encontrando Jesus de um jeito profundo. Eu vou contar uma história da época que eu era líder de jovens. Show. Antes de virar pastor. Mas teve um rapaz, ele vai estar na montanha lá. Ele vai estar na montanha, tá? Quero conhecer. Cleiton, o nome dele. Eu e você que não foi pra montanha, queremos te levar pra lá. Dessa vez não vai, mas março não. Dessa vez não vai, que já acabou, já acabou. Pastor Marco tá convidando você pra ir junto em fevereiro com ele, tá? Já tá dando todo o bizu, depois chama ele ali que vai dar tudo certo. Mas o nome dele é Cleiton. E o Cleiton chegou na igreja. O Cleiton é uma das pessoas que eu mais admiro hoje, assim, sabe? Tem como se fosse um filho. Legal. Embora ele seja mais velho do que eu. Ô, Cleiton, hein? Mas o Cleiton chegou na igreja por um engano, por uma mentira. Mentira não. O Cleiton, ele vivia bêbado nas praças e tal. O Cleiton, desculpa, irmão, vou ter que te expor aqui, tá? Responda o Cleiton aqui. Cleiton. Mas hoje ele é missionário, vai. Olha aí. Olha o que Deus faz na vida do crente. Hoje ele é um baita homem de Deus, casado e tudo mais. Mas o Cleiton, ele falaram pra ele assim, Cleiton, vamos com a gente num lugar, que era na célula, mas eu não sabia o que era a célula. Que vai ter um lanchinho depois. Ele morto de fome, como sempre foi, né? Foi pro lugar lá. Tava na praça, saiu da praça, foi lá, todo sujo, todo bagunçado. Terminou com o lado, botaram ele no ônibus. Não, vamos dar uma volta agora. E ele, pá. E depois dessa volta vai ter um galetinho. A gente vai comer um churrasquinho. E ele foi lá pro culto, né? Onde era líder de jovens, e a gente ia fazer um churrasco depois. E ele ficou lá e tal, deu uma risada, todo desconfortável, porque ele não tinha nada de igreja, nada, 0% de igreja. E aí ele me chamou depois, foi no domingo, no culto. Chegou e falou assim, então... Eu gostei, achei legal o momento de vocês e tal, vocês são bem animados, tem comida e negócio que é legal, sabe? Mas é o seguinte, ó, eu tomo minha cervejinha, fumo meus negocinhos, e eu não vou parar nada disso. Eu quero estar na igreja, mas não vou parar com esses negócios. Achei legal e tal, mas tu vai dizer pra eu parar de beber e fumar, eu não vou mais aí. Já deixou bem avisado. Cleiton, fica tranquilo, cara. Tu pode continuar vendo a mesma vida que tá levando. Não vou te obrigar a parar de beber, tu não precisa parar de fumar. Continua, irmão, continua. Mas se Deus mandar, tu para. E ele começou, a gente foi pro Revisão de Vidas, que é o encontro com Deus, né? E aí lá ele teve um choque com Deus de realidade. Eu acredito. Ele entendeu que a vida dele não era mais isso. Quando ele voltou, cara, o Cleiton se tornou um dos maiores evangelistas daquela igreja. Ele levou tranquilamente mais de 300 pessoas para Cristo. Uau, cara. Trabalhou assim, de uma forma incrível. A nossa equipe deu um up, assim, sabe? Os jovens. E hoje ele é missionário lá em Sapiranga, né? Já tá à frente de uma igreja, daqui um dia vai virar pastor. Grande. Mas foi um cara que entrou assim, sabe? E hoje improvável, é uma pessoa admirada. Vou te apresentar ele na montanha. Aliás, vou apresentar ele pra ti, né? Vou te mostrar assim, ó, esse aqui é o pastor David, esse aqui é o cara que vai trazer a palavra que vai mudar a tua vida. Ô, louco, mas pouca pressão, cara, pouca pressão. Mas então esse me marcou muito, sabe? Porque era uma pessoa que chegou sujo na igreja, uma pessoa que não queria lá Deus, não foi pra igreja porque ela queria ir pra igreja, ela foi porque ela queria jantar. Queria participar de um galetinho, entendeu? Não queria... Cara, quando ele se converteu de tal forma que ele não queria nem relacionamento, não queria nem namorada. Nossa. Falei, Cleiton, tu já tá com 30 anos, mano. Tu tem que começar a pensar. Te mexe. Não pode... Não quero. Quero saber de célula e dar minha célula. E ele saía vender bala na rua pra juntar dinheiro pra mandar as pessoas pro retiro. Cara, ele juntava 4, 5 mil reais no mês. Na doação. Pra mandar as pessoas pro retiro. E mandava a gente pra retiro todo mês, assim, que tinha. Cara. Então ele se dedicou a vida dele para aquilo. Ele entendeu que Deus mudou a vida dele. Mas quando ele chegou na igreja,
Eu podia dizer assim, esse cara aqui não, o cara tá... Começa engraçado, começa caótico, mas é isso que Deus faz, né? Lembra bastante aquela partezinha do José do Egito falando que, poxa, o que vocês tinham de intenção para mim era horrível, mas Deus fez disso algo muito bom, sabe? Às vezes acontece que a vida tinha um planejamento pra gente horrível de morte, né? Deus faz uma coisa incrível, nos tira. Bom, a última pergunta eu acho que vocês vão gostar bastante, que ela não tem a ver com perrengue. Eu quero que vocês imaginem vocês lá no início da jornada, vou deixar com o Maicon primeiro então. Eu queria que vocês dessem, assim, você vai precisar usar um pouco a imaginação. Imagina então agora que aqui no teu lugar tá você mais novo. Tá? Pensa aquela figura que ainda não tinha olhado o grupo da igreja querendo fechar, ainda não tinha visto a esposa passando, né, os desafios para cuidar, a criançada não tinha crescido, não tinha saído da igreja, não tinha nem pensado lá no Luiz Hermínio ainda. Pensa naquela figura mais jovem, né? O que você diria a você mesmo do início do ministério? Se você pudesse mandar uma mensagem de áudio hoje para essa figura, o que tu diria? Bastante coisa. Então, nos conte, Maicon. Acho que até eu preguei agora há poucos dias em uma conferência que chamava Resistência, né? Eu fiquei pensando sobre o tema e eu acho que essa seria a base, né? Porque no meio dessa caminhada, a gente... Se o pastor disser que não teve vontade de parar em algum momento, é mentira, né? Que em algum momento a gente sempre teve um momento de fraqueza, né? E infelizmente, muitas vezes até de suicídio. A taxa, né? Estados Unidos, aqui no Brasil, infelizmente. A gente aprende a lidar muito forte, né? Primeiro com a desonra, né? E isso é algo que o pastor, é difícil para o pastor lidar. Porque ele tem uma vida solitária, né? Uma vida, muitas vezes ali de trancos e barrancos, assim, a gente vai indo, né? E acho que a resistência foi algo que... E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração quando eu fui ministrar essa conferência sobre isso, assim. Eles chamaram, eu não conhecia a igreja, né, que me chamou. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. A resistência foi algo que tu estabeleceu, né, na trajetória. Então, acho que a resistência... Seria o conselho seria o conselho que eu daria. Né, resiste, seja forte, corajoso. Olha o Josué aí de novo. Olha o Josué de novo, ó, porque tu vai precisar disso. Então, por isso que acho que dentro do evangelho, né, a gente ter esse tempo de mesa, ter o tempo de relacionamento entre pastores, de conhecer, né? Eu quero conhecer a montanha, né? Eu quero subir. Eu acho que isso está fazendo uma transformação. Toma cuidado, Maicon, porque assim, eu fui... Quando eu cheguei no campinho, eu disse... O Clairton me levou com ele, né? Eu não sabia o que era, não tinha olhado um vídeo, Maicon. Um vídeo, nada. Eu não sabia nem o que era. Eu não sabia se era retiro, se era caminhada, porque eu levei uma mochila, mas eu não sabia nada. Quando eu cheguei no campinho, deram umas direções, se a tua esposa te mandou aqui arrastado, se quiser ir embora pra casa, pode ir e tal. Eu pensei, onde é que o Clairton meteu a gente, irmão? Essa foi a minha reação quando eu fui. Aí agora tô indo a 10ª vez pro negócio, tu toma cuidado. Toma cuidado. O bichinho da montanha, toma cuidado. Eu acho que isso é algo que Deus tá fazendo, né? Posicionando homens, né? E isso é bom. E principalmente pastores, né? Eu ouvi de pastores que falaram assim, lá transformou minha vida. Que lá eu tava precisando daquilo lá. Eu tive agora um sentido diferente. Então, ou seja, tinha uma vida solitária e ali encontrou de alguma forma um propósito, né? De repente até algo que tava parado já. Então a resistência é algo que eu diria para esse Maicon lá do início, né? E a gente precisa aprender a viver isso aí. A jornada não para, né? A gente se vai, né? A gente vai seguindo firme e forte. E todos os pastores, eu oro. Cada vez que eu tenho um encontro assim de mesa, vocês podem ter certeza que eu vou orar por vocês. Está sempre orando por vocês. Vocês sejam abençoados no Senhor, né? Venham crescer e tenham resistência, né? Para seguir firme. Desafios, né? Pastor Vande, pra gente fechar, o que tu diria para você mesmo lá no início da caminhada? Se tu quiser, tu até pode falar da questão do porquê que o número é tão importante assim. Se tu pudesse mandar uma mensagem de áudio para essa figura, o que tu diria para ela? Bom, vamos dividir em duas partes, então. É bom que eu sou o final, que eu posso dar uma... Sim, vai dar o gás agora. Ó, pessoal, agora começa a pregação, por que a Bíblia tá aqui, ó. Vamos lá, então. Não, gente, o número é muito importante para mim, porque quando eu conheci Jesus, eu estava numa situação muito difícil da minha vida. Meus pais se separaram muito cedo, então eu tinha 10 anos, ficava 6 meses com um, 6 meses com o outro. Um morava no norte do estado, o outro morava aqui na Vale dos Sinos, minha mãe. Então eu não tive amigo, não tive nada. E com 14 anos eu saí de casa. E aí nisso eu passei muito perrengue, cheguei a dormir numa praça e tal. E uma igreja batista, eu falo com muito orgulho disso, um orgulho santo, né? Mas a igreja batista lá de Portão me acolheu.
E ela me botou para morar dentro da igreja. Eu dormia no púlpito da igreja no final de semana e durante a semana na casa dos irmãos da igreja. Então essa data para mim ela é muito importante quando eu falo, porque eu lembro daquela igrejinha. É uma igreja pequenininha, uma igreja bem simplesinha, mas aquela igreja me deu tudo o que eu precisava ter. Amém. Tanto é que eu falei já na Sara, né? Falei pros meus bispos, ó, você pode mandar pra qualquer lugar, mas não manda pra Portão. Porque lá tem a igreja que me ganhou pra Jesus e lá no meu coração tá lá. Então por isso que pra mim é tão importante. Não é por causa do tempo de igreja, porque tempo de igreja só faz a gente ficar velho e dinossauro na fé, mas aquilo que me trouxe, sabe? Então, pra mim essa data ela é muito importante. Eu quase todos os anos eu participo de algum momento com isso, lembrando dessa data, porque eu tava numa praça, não tinha nada, não tinha comida, não tinha nada. Mas tinha uma igreja que olhou pra mim e disse assim, eu vou te ajudar, cara. Me deram roupa, me deram comida, banho, corte de cabelo, fizeram tudo pra me dar uma dignidade, sabe? Então, legal, conseguiram emprego pra mim, eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar, depois de convertido, eu já trabalhava desde os 12, mas com 15 anos eu assinei minha carteira, graças à igreja. Então, por isso que pra mim é tão importante essa data, tão importante esse momento, né? E a mensagem que tu daria pra ti lá no início da caminhada, se tu pudesse mandar uma mensagem, abrir a janela do tempo aqui e dar uma mensagem pra ti mesmo, o que seria? Bom de ver, perguntar pro pastor Marco primeiro, que eu fico mais tempo de elaborar minha resposta, né? É verdade, é verdade. Mas, pra mim, algo que pegou muito, assim, se eu pudesse falar hoje, as nossas esposas sempre têm uma visão um pouco diferente da gente, né? Às vezes os negócios, estão vendo que o negócio vai acontecer, a gente, não, isso não é. Mas eu tive uma situação lá quando a igreja de Gramado, ela cresceu bastante, de uma situação de uma liderança que estava se levantando, e a minha esposa falou, olha os sinais que eles estão te dando, olha os sinais, eles vão romper, eles vão sair da igreja e tal. Eu, não, capaz, são os nossos maiores líderes. Tranquilidade, é o pastor Michael. Não, eles são bênçãos só demais. Muda de endereço, são cara. Bênçãos. Eles estavam, acho que umas 15 células já, entendeu? Umas 80 pessoas. Disse, eu vou preparar para ser pastor, vou enviar eles para abrir uma igreja. Bora lá, alegria. E a minha esposa falou, olha os sinais. Eles já não vêm nas reuniões que tem que vir, algumas coisas já estão fazendo por fora da igreja. É o primeiro sinal. Eu disse, não, isso é coisa da tua cabeça. E a mulher enxerga aquilo que o homem não enxerga, né? É verdade, para isso que ela tá ali. E eu não ouvi minha esposa. Vê o que você não vê. Não deu outra. Não escutou. Não deu outra. Romperam, abriram um ministério próprio e tal. Isso pra mim não é problema. O problema é que muitos daqueles ali não voltaram pra igreja mais. Saíram com eles, se perderam. E essas vidas vão ser cobradas. De verdade. Tanto de mim quanto deles, entendeu? Vai ter essa cobrança. Hoje eu quero que eles cresçam, que o ministério deles rompa, porque vocês estão ali pregando o evangelho é a conta. Esse é o coração. Mas aquela situação, naquele momento lá, alguns se perderam. Então, se eu pudesse mandar uma mensagem pra mim, observe os sinais, escute tua esposa. Olha sua esposa. Tem esposa em casa agora, berrando bem alto. Viu? Tá falando, cara. Não, ainda bem, não tá pegando meu celular aqui dentro, acho que o sinal aqui é meio fraco. Sim. Então eu não consegui mandar o link pra ela. Embaixo, então, não. Depois eu posso ver se eu mostro ou não mostro pra ela. Entendi. Mas eu mandaria isso aí pra mim. Deus sempre mostra o sinal. Deus nunca nos deixa desprevenido. Nunca algo acontece sem a gente que não percebe os sinais. Mas Deus sempre apresenta, vai acontecer isso. Abre o teu olho. Vai ter o grupo do WhatsApp. Abre o teu olho. Mas a gente acaba, às vezes, sendo meio cego, né? Eu acho que esse é um desafio da jornada pastoral, porque há pessoas que às vezes nos amam, eles querem viver, talvez dividir esse fardo, né? Às vezes a própria esposa, um parente, uma mãe, um tio, eles querem dividir isso, mas é uma coisa muito única pastoral. Deus, ele deu uma visão para vocês, assim como deu para mim, que ele não compartilhou com outra pessoa. É uma questão de liderança, não é de orgulho, não é de coração altivo, mas ele deu para ti um fardo que outra pessoa não pode carregar. Ele deu para ti uma responsabilidade que não vai ser cobrada de outro. Isso é bíblico. Sim. Então, essa questão, às vezes, por exemplo, eu tenho amigos que dizem, cara, vamos sair e só como amigos hoje. Você é minha ovelha. É um desafio muito grande essa questão do só como amigo, porque a conversa dele, ou a conversa dela, não é a conversa do amigo, é a conversa da igreja. E tu viu o irmão fulano? E como é que é isso e aquilo? Então, muitas vezes aquilo que é trabalho, aquilo que é um desafio pra gente, não é a mesma coisa. Sabe, né? Que... dá um parênteses aí. Não, pode dar, pastor. Pode dar. A gente, como pastor, a tua ovelha nunca vai conseguir ser teu amigo 100%, não. Porque tu sempre vai estar como pastor pra ela. Exatamente. Então, onde tá no churrasco, mais tu vai sempre... E se tu for amigo, tu escandaliza ele, porque a tua humanidade, às vezes, causa Eu até falei com os guris esses dias... Não é nem o pecado, é a humanidade. Vou puxar um pouquinho a brasa, mas eu agradeci muito por causa do legendário, por causa disso. Sim, porque total. Até o conselho de pastores, no conselho de pastor, cada um quer mostrar o seu ministério como mais forte. Eu não sei, talvez aqui em Lajeado, que todo mundo é crente, não, aqui 100%, não tem problema. Não. Essa mas cidade aqui não. Existem alguns lugares que eu participei de conselho, já que cada igreja é melhor do que a outra. Claro. Então, ali tu não tem
É difícil ter um amigo ali. Verdade. E os legendários me deram amigos, que ali eu não sou pastor. É verdade. Ali eu sou um número. Total, cara. Eu sou Toca um aqui, número. meu. É isso aí. Ali eu sou um número. Então ali eu posso ser eu mesmo. Não é que a gente é falso. Sim, mas quando tu é pastor, tu tem que manter uma conduta. Até Exato. no churrasco. Exato. Agora, não, a gente pode brincar, pode dar risada. Pode que ser humano. Ninguém vai entender que é errado. Não vão entender que eu tô em pecado. Não é isso. Eu não tô pecando, mas eu tô sendo eu. Exatamente. Mais leve. Brincadeira, Exatamente. a gente brinca, a gente se diverte, dá risada. Tanto que eu não sabia que ele era pastor. Ele veio, orou por mim, ele olhou pra mim. Cara, veio que eu orei por você lá na montanha. Eu disse, mas era tu, pastor? Ele disse, era eu, cara. Porque todo mundo tá de laranja e todo mundo tá de boné. Lá tu não tem nome. Tu não existe tem nome. Só tem número. Isso então, é bom, cara. Isso é Porque aí tu sensacional. tira aquele negócio do teu título. Acaba, E aí quando né? a gente foi lá pra Curitiba, no Forja, a gente foi de carro, né? Vocês também verdade, foram. é verdade. A gente fez uma bagunça no carro. A gente parou pra comer pizza, a gente deu risada. Brincamos, assim, algo... Que é uma coisa que o evento solene de ser igreja às vezes tira, né? Então, assim, é uma coisa que abençoa também os homens. Eu vi que a questão do Legendários, assim, os muçulmanos, eles se conectam facilmente entre homens, porque, você é muçulmano? Eu também. Você tem que fazer oração das 6, eu também. E os homens no Brasil, evangélicos, eles não tinham nada que os conectasse nesse nível. Quando eu vi que os caras estavam me convidando 5h30 da manhã para fazer oração na praça, os homens da igreja, eu disse, cara, não posso ficar de fora desse movimento, não. Os caras estão... Antes era um desafio para fazer uma vigília com os caras estão lá... Pra botar orar, homem? Pra botar orar. E de farda, e publicamente, e em voz alta, e vão gritar aqui, sou Braça, legendário, né? homem inquebrantável. Eu disse, cara, eu não vou... Assim, eu não sei quando vai passar um cometa igual, eu não vou perder esse troço, não. Vou estar lá, porque assim, mulher tu faz assim... Lotou, né? E aí parece desfile de gala. Agora o homem tem que ter churrasco, tem que ter carne, não pode ter muita mensagem, senão o cara já não dá muito. Cara, isso foi uma coisa sensacional, que praticamente ele paga pra ir, né? Então eu disse, olha, é um movimento de Deus, vou participar junto. Mas é um adendo legal disso que, sabe, eu só vou aproveitar aqui pra esticar o final, que foi muito engraçado Legendários. Eu tô com um cara nos Legendários, assim, um cara mais jovem que eu, Michael, isso aqui é engraçado. E ele sabe que eu sou pastor. Aí ele, David, o que tu acha disso na vida? Eu disse, acho muito legal e tal. Eu pensei, poxa, esse rapaz tem muita pergunta, né? E eu, todo mundo de laranja ali igual. E David, isso? Eu, não sei o que, tal coisa. Ele ficava pedindo conselho pastoral. E eu, e se pra casar? Eu disse, sim, assim. Daqui a pouco ele olha pra mim, cara, porque quando o cara de uns 22 anos, porque quando eu comprei meu primeiro avião pra ir atender os meus clientes, quando eu tinha 17 anos, eu, o quê? Eu disse, o quê? Daí eu pensei, ele tá me trollando, né? Cheguei em casa, não, o Piá é uma nave das redes sociais, de tudo, mas então assim, tu não sabe quem é quem, né? E tu pode ser tu mesmo, é muito legal assim, nesse sentido. Legal. É uma bênção, cara, é uma bênção. Mas rapaziada, uma bênção receber vocês aqui hoje, agradeço de coração pela presença, né? Como é que é, R$50 ou um rolê misterioso? Bem-vindos ao rolê misterioso do Pastor David, né, cara? Que bênção ter vocês aqui. Então, Vande, que Deus te abençoe grandemente, teu ministério, Amém. tua família, tua filha, tua esposa, que Deus abençoe vocês. Michael, que Deus abençoe você, Obrigado, pessoal. pastora que está aqui junto com a gente, os seus 3 filhos, que Deus Obrigado. abençoe, e o seu ministério, que Deus faça grandes Jesus. coisas sempre. Obrigado. Pessoal, você que está aí em casa, a gente é agradecido por você estar aqui junto conosco. Deixa o teu like, se inscreva no canal para você acompanhar a jornada. Na semana que vem a gente está aqui de volta com mais um movimento muito parecido assim, sempre extraordinário. Talvez semana que vem a gente faz algo completamente inusitado. Deus abençoe você, sua família.